Bom, pessoal, quando a gente fala pra vocês que a coisa tá feia no governo e que o Brasil não tá bem das pernas, aí eu acho bonitinho quando aparecem uns comentários aí querendo tapar o sol com a peneira, né? Porém, nada melhor do que integrantes do próprio governo dizendo que a coisa tá ruim. Tebet admite que governo está encurralado sobre novas receitas. O que significa isso aqui, gente? O governo Lula, ele tem gastado tanto, que o que ele tem arrecadado não tem dado conta. Significa que eles não sabem mais da onde cobrar do povo. Ou seja, tá esgotando. O que a gente vai taxar? Tá daquela coisa assim, ó. Da onde é que a gente vai tirar dinheiro do povo? O que a gente vai taxar agora para poder tirar dinheiro do povo? Eles ficam colocando a culpa em cima da desoneração. Só que tem um detalhe, gente. A desoneração da folha, de pagamento da folha, né? Só que tem um detalhe. É uma coisa tão simples você fazer uma avaliação. 2020 entra a pandemia. O que acontece ali? Fica em casa. A economia a gente vê depois. Não foi isso? O que significa? Que nesse período entre março de 2020 a mais ou menos ali, sei lá, junho, agosto de 2021, o Brasil praticamente parou de arrecadar porque ele parou o comércio parou. A economia do país, o cara não podia trabalhar para vender, o cara não podia produzir, acabou. Só o agronegócio que ficou funcionando, né? Ali que foi o que manteve o país. Mas o resto, o comércio, o cara que vendia roupa, o cara que tinha loja, o shopping, tudo parou. Significa que se você não compra, não gera receita pro governo. Se não gera receita, não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, o governo tá sem dinheiro. Só que nesse período, nós tivemos justamente o quê? Foi criada a desoneração da folha para garantir ali os empregos, para manter as empresas, justamente num momento, e aí que tá o X da questão, em que o Brasil precisava arrecadar. Porque o comércio parou, tudo parou, a economia parou. Mesmo dessa maneira, a desoneração sendo criada ali, o que houve? O Brasil não quebrou, o Brasil não afundou. Entramos numa dívida? Entramos ali até meado de 2021. Só que do meado de 2021 para frente, o Brasil começou a recuperar essa dívida. Começou a novamente crescer. É tanto que quando o Bolsonaro sai, em 2022, ele entrega o país com 56 bilhões de reais no superávit, ou seja, dinheiro sobrando. Ele conseguiu contornar. E o mais que chama atenção é que com a desoneração da folha em vigor. É isso que eu não consigo entender, gente. Como é que no governo Bolsonaro a desoneração da folha não impediu que o governo mantivesse o Brasil equilibrado? Mesmo com pandemia, mesmo com fica em casa, mesmo com fecha tudo, para tudo, não tem receita, enfim, para arrecadação, mesmo assim o Brasil conseguiu sair da dívida que foi acumulada durante a pandemia. E consegue fechar 2022 no azul. Entra o governo Lula, pega o país no azul, e aí o Brasil tem uma guinada, gente. Nós estamos com mais de 200 bilhões de reais de déficit nas contas públicas. Um país que tinha 56 bilhões em 2022 de dinheiro sobrando, hoje está faltando mais de 200 bilhões. E aí agora fica essa pressão em cima da desoneração da folha. E o que chama a atenção é que 2023 foi o ano que mais tivemos a arrecadação na história do país desde os anos 90. Ora, se nós tivemos a maior arrecadação histórica desde os anos 90, não era para o Brasil estar passando o que está passando, mas tem uma explicação para isso. Porque com o arcabouço fiscal, o que foi que o governo fez, a manobrinha? A manobrinha foi, o arcabouço fiscal permitiu que o governo pudesse arrecadar mais. Porém, em contrapartida, também permitiu que o governo pudesse gastar mais. Esse é o grande problema. O atual governo gasta mais do que o que arrecada. Não tem um equilíbrio fiscal. Resultado, hoje nós temos impostos em cima de impostos. Somos um dos países que tem o maior imposto cobrado no mundo.
E mesmo assim, estamos no vermelho. Mesmo assim, e os caras não sabem agora da onde é que eles vão inventar mais um imposto. É isso que Tebet está dizendo. Ela está dizendo, ó, gente, nós não sabemos da onde nós vamos apertar mais o trabalhador. Nós estamos gastando demais e não sabe como é que a gente vai fazer para o cara pagar essa conta. A gente precisa inventar alguma coisa. Né? Vamos taxar o ar? Só se for. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Lembrando que está no comentário fixado também, estamos desmonetizados e precisamos do seu apoio. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas. Aqui o seu comentário ganha voz, na descrição tem o link para o nosso Twitter. Em 12 de junho de 2024, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que as alternativas do governo para aumentar a arrecadação estão se esgotando. Ela endossou a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não existe um plano B para compensar a desoneração da folha de salários das empresas e municípios sem alterações nos créditos PIS/CONFINS, que está causando um nó danado esse negócio aqui. O ministro Haddad falou, acho que só reforçaria o mercado. Não tem plano B em relação à desoneração. Vamos sentar e conversar. Significa que as fontes de novas receitas estão se esgotando, afirmou Tebet em entrevista à imprensa na Câmara. Antes de falar com jornalistas, Tebet participou de uma audiência na Comissão Mista de Orçamento, CNO, do Congresso Nacional, onde respondeu a perguntas sobre o equilíbrio das contas públicas. Tá feia a coisa, gente. Tá feio. É isso que vocês estão vendo aí. Esse é o nosso Brasil. E aí? Bom, a ministra enfatizou que o esgotamento das fontes de receita representa uma oportunidade para revisar os gastos do governo. O lado positivo disso é que precisaremos acelerar a análise dos gastos. Ó, isso aí é uma coisa boa, tá na hora de começar a ver o que o governo está gastando e aonde está gastando. Bom, o mercado tem reagido negativamente à equipe econômica durante a semana, com o dólar atingindo novas altas e o risco país aumentando. O dólar, gente, chegou a 5,40. O que é o aumento do risco país? Isso significa, gente, a capacidade de nós honrarmos com o nosso compromisso e a forma que nós somos vistos lá fora. Então, o que é o risco país? Um país, ó, se a gente for precisar de dinheiro do FMI, por exemplo, o FMI vai avaliar esse risco país. O Brasil é um país bom para a gente emprestar dinheiro ou não? O que aconteceu com a Argentina? Nós estamos vendo acontecer no Brasil o que aconteceu com a Argentina no governo Fernandes. Um país que estava bem, um país que estava crescendo, de repente começou a afundar. As políticas da esquerda, gente, não elevam o país para cima, só jogam o país para baixo. A Argentina é prova disso. Entrou o Milei, o país agora está crescendo novamente. E, menino, que nem um foguete. Bom, continuando. Uma das razões para essa mudança foi o impasse em torno das tentativas de alterar as regras do PIS/CONFINS. Tebet reiterou o compromisso do governo em zerar o déficit das contas públicas, evitando atingir esse resultado apenas por meio da margem de intervalo estabelecida pelo teto de gastos. Se isso for insuficiente, vamos acionar o gatilho do bloqueio ou do contingenciamento, porque o objetivo desse ano é a meta zero, disse. Além disso, ela ressaltou que a revisão de gastos não é apenas responsabilidade do planejamento e orçamento. O processo deve passar pela Junta de Execução Orçamentária, JO, pelo presidente e pelo Congresso Nacional. Quanto à medida provisória de compensação, Tebet mencionou que a negociação está sendo liderada pela Fazenda, mas indicou que um acordo deve envolver também os deputados e senadores. Acredito que já deve estar sendo pensado pela excelência da equipe para buscar alternativas em conjunto. Acredito até que o próprio Congresso Nacional vai sugerir algumas coisas e a Fazenda vai sentar na mesa para negociar, concluiu, né? Tá aí a matéria. Cara, é incrível como esse governo não acerta um.
José Aparecido do Couto, Lula calado é um alívio, falando é um perigo. Bota perigo nisso, né? Em Genebra, Lula fala besteira e eleva o status de vergonha do Brasil. Menino, isso aqui foi ridículo, cara. Ridículo, ridículo, ridículo. Terezinha Pereira, para finalizar. Espero que PF volte a funcionar. Comentou no vídeo. PF vai investigar o leilão do arroz de Lula. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Fui! Não fui ainda, mas vou agora, tá? Agora fui.